A epístola de Tiago, como forma introdutória para os irmãos entenderem sobre quem nós estamos falando. A epístola de Tiago é uma epístola considerada pelos teólogos uma epístola geral, ou seja, é um livro que contém, é uma carta que contém admoestações, orientações, não só para uma igreja, mas para toda a igreja universal que somos todos nós. Abrangia eles e abrange nós ao mesmo tempo. Melhor assim. Amém? Então é uma carta que diz respeito a nós também, e não só apenas aqueles irmãos. Agora, que Tiago é esse? Nós temos pelo menos 3 Tiagos. Alguns estudiosos apontam 4, mas que eu vi são 3. E alguns estudiosos concordam comigo. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, aquele que foi morto, que Herodes matou a fio de espada. Está descrito em Atos 12, no versículo 1. Ele vai dizer que Herodes se levantou e matou a fio de espada a Tiago. E ele explica: Tiago, irmão de João, ou seja, filho de Zebedeu. Então só tem 2 Tiago, pode ser. Ou Tiago, irmão do Senhor, porque também tem Tiago, irmão do Senhor, ou Tiago, filho de Alfeu. Só que quando nós analisamos a carta e outros relatos, nós acabamos entendendo que essa carta ela aponta muito para indicando que quem é o autor foi Tiago, irmão do Senhor Jesus. Amém? Para quem não sabe, Jesus ele teve 3 irmãos e possivelmente 2 irmãs, tá? Possivelmente porque poderia ter mais, porque lá quando você abre em Marcos 4:3, se não me falha a memória, quando Jesus ele fazia milagres, alguns ali daquela cidade falou: mas não é esse filho de Maria, filho de José, o carpinteiro? E não são seus irmãos Tiago, Simeão, e faltou o nome do outro, e Judas? E ainda fala assim: e não está entre nós suas irmãs? Então é plural, não sei se é 2 ou mais, mas nós vamos deixar 2 aí, que é possivelmente, tá bom? Só que isso daqui já é uma unha inflamada, irmãos. É um cravo na unha do catolicismo, porque eles precisam manter a tese de que Maria permanece virgem e que José não teve relação com ela. Só que na Bíblia descreve que eles tiveram relação, porque teve filhos, tá bom? Então é uma unha inflamada que não tem jeito, tem que dar uma maquiada, tem que tentar esconder, mas não tem jeito, irmãos, tá? E nós precisamos descrever isso aqui para deixar bem transparente para os irmãos. Mas agora vamos direto ao ponto, né, irmãos? Teria muita coisa para a gente abranger aqui, só que eu não quero tornar isso um estudo, tem que ser uma pregação, tá? Mas tem que ter essa parte. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Tiago, ele inicia dizendo: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por incrível que pareça, numa sociedade onde muitos que apontavam e diziam e queriam dizer, se medir pelo tamanho do seu título, esse Tiago, sendo apóstolo e sendo irmão do Senhor, apóstolo e irmão do Senhor, o que ele fala? Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Só a introdução já é uma lição e tanto. Só a introdução aqui já daria uma lição que a gente ficaria aqui a noite inteira. Mas Jesus ele foi o exemplo de humildade. Ele fala: quer ser maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas aquele que serve. E ele fala: eu dentre vós prefiro ser o que serve.
Jesus é o nosso exemplo de humildade, irmãos. Então, se você quer ser reconhecido no reino de Deus, não é pelos seus títulos, nem pelas suas glórias, porque a glória do homem é passageira, então por isso eu fiz entre aspas. Mas se você quer ser reconhecido no céu, irmãos, seja servo, saiba servir. Você fala, mas eu vou servir em quê? Cristo deixou tão claro para nós isso, e tão fácil, tão palpável, que Ele deixa bem claro: quando você fizer isso a um desses meus pequeninos, vocês fazem a mim. Quando você visita quem está passando necessidade, você está fazendo a mim, você está servindo a Cristo. Então há espaço para todo mundo servir no reino de Deus. Só não há espaço no reino de Deus para estrela. Estrela naquele dia vão ser aqueles que vão perguntar: Senhor, vão chegar de gravatinha, terno brilhoso, né, sapato daquele, né, da melhor qualidade, da melhor marca, e vai falar: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, preguei nos 4 cantos dessa terra, Taubaté inteiro ouviu a minha pregação. Ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você era bom no título, mas em relacionamento, em servir verdadeiramente, estava longe do seu coração. Se tem uma coisa que Deus sabe muito bem, é a nossa intenção, irmãos. Nós se preocupamos muito no servir, muitas das vezes, e ser visto. Mas o serviço não precisa ser visto. Entenderam? O trocadilho de palavra. O serviço não precisa ser visto. Quem trabalha no reino de Deus, na maioria das vezes ele não vai ser reconhecido. Esse é um bom trabalho. Ele não vai ficar cantando dos 4 ventos: eu fiz. Aplaudam-me. Ovacionam-me. Ele não vai fazer isso. Porque se ele tem Cristo como seu alvo, ele vai ter que entender e seguir o exemplo de Cristo. De sorte que haja em vós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se, absteu-se de ser igual a Deus, e tomou-se forma humana, e se humilhou até a morte de cruz. Então, se você quer ser reconhecido no reino de Deus, sirva dessa maneira. Nós temos em Timóteo, por exemplo, eu vou passar aqui, porque senão não vamos ficar só no versículo 1, mas só mais isso aqui, essa pitadinha. A gente vai lembrando. Timóteo, Paulo ali descreve a igreja, os ministérios, a igreja, com três coisas, muito simples do cotidiano. Ele fala: vós sois edifício de Deus, vós sois lavoura de Deus. E ele fala: vós sois dispenseiros de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, Paulo falando para o povo que está trabalhando para Deus: quem trabalha na dispensa é visto? Quem trabalha na dispensa é visto? O trabalho dele é só entregar aquilo que alguém pediu para ele, solicitou. Ele não é visto, só a mão dele está aqui. Quem trabalha no edifício, edificando, é visto. Tem dia que você vai procurar lá o pedreiro, você não acha ele, porque ele está lá dentro. Porque não é visto. Quem trabalha na lavoura é visto. Não é visto. Você nunca comeu um tomate, eu duvido aqui, levanta a mão. Quem já pegou lá um tomate lá no mercado, pegou uma maçã no mercado e perguntou: quem será que colheu? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E olha que Paulo está dizendo: vocês são assim. Vocês são igreja, são lavoura, vocês não têm que ser reconhecidos mesmo. Porque o que importa é que Cristo seja reconhecido através de vocês. Por isso ele diz em 1 Timóteo também, olha para você ver, na mesma carta, ele diz para um certo grupo de jovens, 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios
2 ali, um grupo de jovens chega pedindo carta de recomendação, e ele fala: vocês não precisam de carta de recomendação, porque vós sois a própria carta, a carta que o mundo lê. Então não adianta pregar se a minha vida não refletir aquilo que eu prego. Glória a Deus. Vamos avançar no texto. Você percebe que o versículo 1 já deu uma paulada, né, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel, né? A vara da correção, a Bíblia vai dizer que lá Salomão vai falar: disciplina o teu filho com vara, nem por isso ele morrerá. Então ninguém vai sair morto daqui não, vai sair talvez triste, mas no próximo culto vai estar feliz, porque o bom pai ele corrige. Agora vamos para o segundo versículo, que vai dizer o seguinte. O segundo versículo aqui, ele introduz a questão da provação. Algumas Bíblias vão estar descritas assim, algumas traduções, melhor dizendo, vão estar assim: meus irmãos, tende por grande gozo passar de cairdes em várias tentações. Essa versão não é a corrigida, tá bom? Porque se fosse assim, Tiago estaria se contradizendo, porque ele acabou de falar que Deus não tenta ninguém, agora ele fala: bem-aventurado, feliz é quando você cair em tentação. Então tá fora de nexo. Então, irmão, a tradução bíblica, essa daqui minha já é corrigida, e grande parte já são corrigidas. Isso aí acontece, tá bom? Mas é só uma simples leitura que nós fazemos, só ler com amor, que você já vai identificar esse errinho básico que acontece de tradução, que não de maneira nenhuma tira a inspiração bíblica. Glória a Deus. Então, meus irmãos, olha como está a versão. Essa daqui é a mais correta. Tendes por motivo de grande alegria o passardes por provações. E ainda tem contexto. Provação e tribulação é o mesmo sentido na Bíblia. Paulo vai dizer que a tribulação produz a paciência. Os irmãos lembram disso? Romanos 5. Agora olha o que está escrito aqui no contexto desse versículo. Tende por grande motivo de grande alegria o passardes por provações. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Perseverança e paciência é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Então, aqui ele está dizendo, o objetivo dessa provação na nossa vida é isso: é nos tornar mais resistente, mais forte no reino de Deus. Por isso que nós temos no século 21 um problema muito grande. Queremos encher a igreja de coração vazio. Nós queremos encher a igreja, não importa o alimento. O estômago espiritual da igreja não importa. A gente vai lá e dá uma comida lá processada, um miojo, para ele tá bom demais. Porque o que interessa é matar a fome. Só que mata a fome com essa comida que eles dão, não é a verdadeira. Como não é verdadeira? Ela vai adoecer, ela vai fraquejar, vai inchar, só que não vai amadurecer. É uma igreja que só vai ter problemático, é uma igreja que só vai ter crente mimimi, aquele famoso termo que a gente fala, é crente que tudo reclama, crente que morde um ou outro. São igrejas que não passaram por esse processo da aprovação. Aí entra aquela questão que eu preguei na sexta-feira: se você não está preparado para ser provado, é porque Deus ainda não encontrou você maturidade para você avançar de nível. Se isso não aconteceu, significa que você precisa mergulhar um pouco mais em oração, leitura da palavra e gritar, irmãos. Mas vão me ouvir, enfia a cara no travesseiro e grita, fala: Senhor, preciso. Nós vamos chegar nesse ponto de como pedir na questão da sabedoria. Vamos lá. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, versículo 5, peça a Deus, que a todos dá livremente.
liberalmente, e não censura, e lhes será dada. Olha, Ele dá a todos que pedirem. Só que tem um critério: pedir com fé. Porque Ele sabe detectar, Deus Ele sabe o que é a intenção, irmãos. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, da junta, da medula, e é apta para discernir o que? As obras? Discernir as intenções do coração. Então o que Deus Ele detecta em nós é o coração. Por isso que nós falamos sempre, que na hora da oferta, e eu estou falando agora de louvor, assim como Deus rejeitou muitas das vezes a atitude do sacerdote, rasgava a veste, oferecia sacrifício, Deus falava assim: eu quero que vocês rasguem o coração. Se vocês rasgassem o coração como rasgam as vestes, a situação de vocês seria outra. Eu detectaria que o arrependimento é verdadeiro. É assim que Ele dimensiona também a adoração. Ele fala, antes de receber a oferta, ele recebe o ofertante. Por isso que Ele fala, quando você chega para ofertar, Ele fala: volta se você tem problema com teu irmão, pede perdão, conserta, e depois você vem trazer oferta, que eu não aceito oferta com o coração amargurado. Você está com um problema, é hipocrisia você querer me agradar. É hipocrisia um crente querer agradar a Deus, sendo que está com rincha com alguém. Deus trata isso como hipocrisia, sepulcro caiado, está podre por dentro. E Ele recomenda: vai lá e conserta. Depois você vem e traz oferta. Aí eu aceito. E nós temos um caso desse na Bíblia: Caim e Abel. Caim e Abel. Abel chega, oferece a oferta, oferece o bezerro. Deus aceita. Chega Caim e oferece os cereais. Caim era agricultor, então o que ele vai oferecer? Os principais ali da agricultura. E aí foi o que ele ofereceu. Abel oferece o principal, ele era pastor de ovelha, então ele oferece um bezerro. Só que Deus olha e aceita Abel e não aceita Caim. Lá na ordem levítica, na instituição das leis, os cereais está incluído como sacrifício, como primícia. Por que Deus não aceitou então a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Ele fala: se você tivesse procedido bem, não teria que receber essa reprovação agora. Aí lá em 1 João revela o resto, fala assim: Caim era do maligno. Ou seja, o coração dele estava longe daquela oferta. Há uma grande diferença em quem entrega uma oferta a Deus. E agora eu estou envolvendo, irmãos, entenda a oferta como adoração também, porque também tem a ver. Antes de Deus receber a oferta de Abel e de Caim, Ele recebeu o coração deles. E Ele rejeitou o coração de Caim, porque Ele viu que não era compatível com a oferta que ele estava dando. Então há uma grande diferença entre você ofertar por gratidão, voluntariamente, ou você ofertar por obrigação. Caim ali estava: hoje é dia de sacrifício. Então, aí Deus fala: não, fica para você, melhor nem ofertar. Ananias e Safira, Pedro não falou o que para eles? Não era melhor ficar para você essa oferta, do que você vir aqui mentir? O que ele está punindo? O coração, a maldade, a intenção dele, de Ananias e Safira. Então a intenção, a sua intenção diante de Deus, ela é plausível. A nossa intenção diante de Deus, ela é muito clara, Ele enxerga bem. Você está lá com a oferta limpinha, cheirosinha. Olhei o cordeiro, está limpinho, não tem uma mancha, está tudo bem preparado. Aí Ele olha para o nosso coração: mas eu estou vendo que o coração aí está cheio de mancha, está sujinho, tem mágoa. Recebo não. Você vai matar o cordeiro em vão. Trazendo para os nossos dias, vai oferecer sacrifício de tolo.
Vai fazer jejum à toa. Vai vir nos cultos à toa, que é um sacrifício, você expor, você vir, levantar, vir. Vai fazer tudo isso para a obra de Deus à toa, vai servir à toa, vai usar seus dons à toa, vai salvar muitos, mas a si mesmo não vai se salvar. Então vamos avançar, porque é muita coisa, irmãos, em um versículo só. Jesus, ô Tiago, pudesse falar com o Tiago, eu ia falar, Tiago, pega leve, né? Porque tanta recomendação em um versículo só. Vamos lá, eu separei por série, para os irmãos terem noção, 8 séries. Então eu estou correndo aqui para conseguir. Já chegamos no terceiro, tá, irmãos? E vamos acabar na hora, se o TDAH ajudar. Glória a Deus. Então peça com fé. Se você tem falta de sabedoria, peça com fé, porque aquele, ó, o que vai denunciar se nós temos fé ou não. Ele vai falar, porque o homem que não tem fé, ou seja, ele é inconstante. O homem que duvida, na hora de pedir, aquele homem que duvida, fala, mas será que Deus pode fazer mesmo? Senhor, o Senhor é poderoso para fazer, mas você começa a dar desculpa para Deus, né? Mas seja feita a tua vontade. Na verdade é uma desculpa que você está dando. Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós usamos seja feita a tua vontade para maquiar a nossa dúvida. Não temos mais fé para que Deus faça. Essa é a realidade. Então nós oramos, vamos orar para tal situação, e a gente começa a orar, Senhor faz, mas se não for a tua vontade, nós entendemos bem. É a dúvida. Nosso papel não é dar justificativa para Deus, Ele sabe já, tá? E nem dar justificativa para quem está nos ouvindo. Glória a Deus. Se Deus precisa de um advogado, não é eu e você, pode ter certeza. Tem um do lado dele, né? É o advogado, Jesus. Ele não precisa de mim e de você para advogar nenhuma causa dele. Amém? Glória a Deus. Então peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, versículo 6, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, quem duvida é oscilante, ele é inconstante. Às vezes um testemunho, uma declaração, um atestado de que nós não cremos o suficiente, é as nossas faltas, as nossas inconstâncias na obra de Deus. Não leio a Bíblia como deveria ler. Eu não consigo, começo a ler, paro. Começo a orar, paro. Não consigo encerrar um propósito. Toma cuidado, que às vezes essas inconstâncias estão detectando que a tua fé ainda é imatura, ainda é oscilante. E esse homem não vai receber nada de Deus, é o que a Bíblia está dizendo. Esse homem ele não tem nenhuma pequena fé, porque ele fala com o discípulo, né? Se tiver de fé como um grão de mostarda, ele fala, então significa que esse homem não tem nem resquício de fé, ela oscila. É igual os que estavam dentro do barco, é um fantasma. Pedro, na hora que Jesus fala, sou eu, meus irmãos, Pedro já levanta a mão e fala, então me chama para ir até o Senhor. A gente ia falar o quê? Doido. No meio do mar, estava vendo de longe, e ele ainda se prontifica, então me faz ir até o Senhor. Ele pisou na água, ele acreditou tanto e foi. E todo mundo teve, irmão, todo mundo teve a audácia. Os 4 evangelhos, teve coisa que não está descrita nos 4, mas nos 4 evangelhos está lá descrito Pedro no período do mar, que Pedro fracassou quando pisou no mar. Está escrito que ele negou. Mas aí eu falo, se alguém perguntasse alguma coisa para Pedro quando chegasse no barco, ô Pedro, viu, seu tonto, nosso vocabulário hoje, quem mandou ser apressadinho? Bem feito aí, agora recebeu aí uma admoestação aí, ó, homem de pequena fé. Glória a Deus. Homem de pequena fé. Então imagina, irmãos, eu lembrei por isso que eu ri. Eu lembrei aqui de uma fala de um pastor. Ele fala, se Pedro, que teve a coragem de ir para o mar, andar em cima das águas, depois afundou,
é de pôr café, os outros é de pôr o quê? Se ele é pôr café, põe o quê nos outros? Então, irmão, só para descontrair. Mas a questão é que Pedro chegaria no barco e falaria o que para eles? Somente eu tive a experiência de andar sobre as águas depois de Cristo. Fala, eu tenho pequena fé, mas eu senti a brisa, eu pisei nas águas, eu caminhei nas águas, tive medo, oscilei, comecei a afundar, mas a mão dele me segurou, me levantou de novo, vim caminhando com ele de novo para o barco. É igual neguei, mas me arrependi. Olha agora, ele me colocou agora como coluna da igreja. Então Deus não está apontando o teu passado, o teu erro. Quem aponta é o diabo, é o adversário. Deus, ele sempre está apontando o teu futuro, a partir do teu presente, da atitude que você toma hoje. Se arrependeu hoje, mudou de atitude hoje, decidiu hoje, aí Deus fala, aí sim, agora o futuro promete. Mas enquanto o seu presente continuar do mesmo jeito, não tem como haver mudança lá na frente. Não espere resultados positivos, se o que você tem plantado são negativos. Glória a Deus. Vamos avançar. Glorie-se o homem de condição humilde, quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, como a flor da erva, pois o sol sai com seu ardente calor, e faz secar a erva, a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Glória a Deus. Então olha que interessante. Aqui Tiago vai deixar bem claro que o homem de condição humilde, ele deve se gloriar nas suas conquistas. Você percebeu uma diferença? Ele mostra uma diferença entre ser humilde e ser pobre. Aqui está a diferença. Porque ele poderia falar isso para o rico. Por que o rico não pode se alegrar? Tem que se alegrar na sua insignificância, porque ele não tem humildade. O rico, existem pessoas, há um ditado que fala, existem pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Tão pobre que só tem dinheiro. Vai para casa? Não vou. Para que eu vou para casa, rapaz? Eu vou vender mais um. Só tem dinheiro. Para casa, como assim? Você não tem família? Não, não tenho. Que família? Para que família? Só interessa o dinheiro. Pessoas que vão ser velado por quem? Por amigos distantes, né? Por bajuladores talvez. Mas aqui ele vai mostrar para nós que pobreza, aí dói mais, irmãos. Aí começa a apertar um pouquinho. Pobreza e humildade são coisas distintas. Tem gente que acha que pobreza e humildade é a mesma coisa, e é bem diferente. Tem pobre arrogante, irmãos. Tem pobre que é arrogante. Como diz um pastor, se afoga um pingo d'água. Um pingo d'água, ele afoga. Ganhou lá numa rescisão, ganhou no qualquer coisinha lá que ele, né, foi mandado embora, igual eu fui mandado, ganhei um dinheirinho, não é muita coisa não, mas ganhei um dinheirinho lá. Ganha ali 5 mil, a mais já estou feliz. Aí já começa a levantar o tupete, estou rico. Já compra carro novo para mostrar para quem não gosta, né, para mostrar para quem não gosta o que ele não tem. Porque acabou tudo quando ele pagou o carro. Então é a pobreza, é a diferença. Tem pobre que é arrogante, ele quer mostrar para o outro que ele tem uma coisa que ele não tem. Então ele está falando, glorie-se o homem humilde nas suas conquistas. Porque uma pessoa humilde, quando conquista, quando chega no patamar elevado, ele tem uma atitude de reconhecer. Humildade é reconhecimento da própria miséria. Se ele reconhece a miséria dele, ele também tem misericórdia. Ele reconhece a miséria do outro e levanta. Ele vai para baixo para levantar também quem está lá. É o que a Bíblia vai dizer: aquele que a si mesmo se humilhar,
Deus o exaltará. Aquele versículo lá que a gente interpretou tantas vezes errado. Filho, você está sendo humilhado? Não tem problema não. Os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia, irmãos. O que está na Bíblia é: se humilha debaixo da potente mão de Deus e o Senhor vos exaltará. É o que está na Bíblia. Vamos avançar, irmãos. Versículo 12. Não, a gente vai travar aqui. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Ele retoma o mesmo assunto do versículo 2. No versículo 12 ele retoma. Lembre-se, né, irmãos, que a Bíblia não está em ordem cronológica. Às vezes uma carta também, ela pode também não estar em ordem cronológica como um livro, tá bom? Então aqui pode observar que ele começa falando uma coisa, ele entrou em vários assuntos. São recomendações paralelas, diversas. Ele entra em vários assuntos gerais. E aqui ele retoma de novo: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então ele fala agora sobre a questão da paciência e da provação. Agora o versículo 13, nós já comentamos sobre essa questão da provação, então vamos avançar. Versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Qual a diferença de provação e tentação? Por isso que nós vamos... Por que eu estou falando isso? Deus não tenta ninguém. Por que não tenta? Tentação é um atributo do diabo. É uma arma do diabo, a tentação. Agora, o que Deus usa para nos munir é provação. É o que Ele usa como ferramenta para nos preparar. Essa é a ferramenta de Deus, provação. O diabo tem arma, a arma dele é tentação. E o interessante é que a palavra engoldo aqui, a luz do original, ela significa isca. Significa isca. Hoje você vai num pesqueiro, por exemplo, irmãos, só para contextualizar, e tem peixe tão ceboso, né? Que agora ele escolhe a isca que ele quer. Você dá minhoca para ele, minhoca. Já atualizei, filho. Eu quero é peixe. Eu quero um peixe menor do que eu aceito. Ele já atualizou. Ou seja, para cada tipo de peixe tem uma isca. E o diabo sabe para cada tipo de crente que isca ele usa. A minha isca é diferente da sua. Eu só vou vencer e ele vai atualizar a isca, porque ele sabe, ele tem carta na manga. Ele vai atualizando. Se essa daqui não vale mais, eu vou atualizar, vou usar a outra. Por isso nós precisamos vencer essa. E nós vamos de vitória em vitória, de glória em glória. E aqui é a questão da tentação. Qual que é a diferença da provação e tentação? Tentação é distração. Deus não distrai ninguém. Provação é preparação. Olha a diferença. Enquanto Deus está te provando, Ele está te preparando. Agora, quando você é tentado, você está sendo distraído de algo que você deveria prestar atenção. É quando você está focado em uma coisa e de repente acende a luzinha do celular, acende a luzinha da TV numa coisa que não deveria estar ali, e você perdeu o foco totalmente, distraiu, e depois você nem se lembra mais o que você estava fazendo, deixou a Bíblia de lado e acabou. Você está na ligação com Deus em jejum e oração, passou na rua e deu olhada, olhou para o que não deveria olhar, pensou no que não deveria pensar, você caiu na distração. Então o diabo sempre vai tentar te distrair. Ele nunca, irmão, por isso temos que andar em propósito.
Porque quem anda em propósito, o diabo só vai distrair quem anda em propósito. Quem não anda, ele nem tem que se preocupar, irmãos. Crente que não anda em propósito está mais perdido que Satanás. Essa é a realidade. Você precisa viver em propósito, acordar em propósito, dormir em propósito. Porque se você não viver em propósito, nem o diabo vai se preocupar com você. Você já pensou? Se o diabo não está se preocupando com você, significa que a sua salvação está mais longe do que você imagina. Significa que você já está no muro dele, já está do lado dele, já do muro. Não está do lado de Deus. Significa que nós precisamos melhorar em muitas coisas. Então devemos tomar cuidado com isso. Então tentação é distração. E provação é o quê? Preparação. Então podemos avançar. Agora 17. Toda boa dádiva, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos que Ele criou. Aqui de maneira bem simples, Ele está trazendo a distinção que há entre virtudes de Deus e virtudes humanas. Porque hoje no mundo a gente tem algumas virtudes que a gente olha e fala, isso aí é tão bom que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Não é porque parece bom, não é porque é certo que parece que é de Deus. Tem coisa que é bom, tem cara de bom, mas não é de Deus. Então nós precisamos fazer a distinção disso. Ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nenhuma de variação. Ou seja, Ele não varia. Então o que é dele é sempre bem mais fácil de identificar. Tá, irmãos? Por aqueles que vivem em propósito com Ele. 19. Sabei isto, meus amados irmãos. Aqui já dá para resumir, porque aqui já vai um tópico só. Glória a Deus, chegamos ao fim. Achei que não ia dar. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para o quê, irmão? Seja pronto para ouvir e tardio para quê? Depois Tiago explica isso. Ele fala que você falar, muitas das vezes você traz ali benefícios, mas às vezes quem fala muito traz prejuízo. Então quanto mais tempo a língua ficar dentro da boca, a gente está ganhando, e muito, irmãos. E muito. Eu estou falando de falar sem propósito, jogar a conversa fora, isso aí é um perigo. Agora, quando nós estamos falando da palavra de Deus, não tem chance da gente falar aqui aquilo que não tem a propósito. Então seja tardio em falar e pronto para ouvir, e tardio para se irar. Ou seja, entra a questão da longanimidade, longo ânimo, respirar fundo. A pessoa não pode explodir em cada coisinha. Uma palavrinha mal falada já era, a pessoa já ira, já explode. Isso aí é um temperamento que precisa ser tratado. Tá, irmãos? Porque essa história de que nasci assim, vou morrer assim, não existe para Deus. Nasceu assim, mas vai morrer assim se você quiser. Se você quiser mudar, eu estou aqui para te ajudar, e o meu poder e o Espírito Santo vai fazer esse trabalhar dentro de você. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Glória a Deus. Entendeu porque você não pode se irar facilmente? Aqui ele está falando da ira na prática também. Aquela ira quando você já ira tomando uma atitude em relação ao motivo que te fez irar.
Fizeram alguma coisa para você e você se ira a tal ponto de fazer algo. Essa palavra aqui, ela já indica já essa atitude de você partir para cima, de você partir para a guerra, meter na justiça, sem necessidade. E ele fala: a tua ira não opera a justiça de Deus. E Mateus vai dizer que todas as vezes que você optar, medir alguém com juízo, para você depois vai ser juízo também. É o juízo que Deus vai te julgar, porque foi o que você deu para os outros. Ele fala: com a medida com que julgardes, serei julgado. E lá em Tiago 4, olha tudo em Tiago. Tiago 4 vai dizer, no finalzinho, ele vai dizer o seguinte: que o juízo de Deus será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Então ele está apontando diretamente porque Mateus falou. Então, irmãos, se alguém fez algo de mal para você, antes de levar para a justiça, vai orar e Deus vai trazer ao teu coração a direção do que fazer. Ele vai elevar no teu coração a direção que você deve tomar. Às vezes vai só em oração, vai resolver o problema. E Deus vai resolver no tempo dele. Agora, se você levar para a justiça, lá na frente, não questione se por qualquer motivo ou outro, seu nome está na justiça também. Por qualquer motivo ou outro. Porque você desejou isso, fez isso para alguém, isso vai voltar para você automaticamente. É a lei da semeadura de Deus, ela funciona. A da terra não, mas de Deus. E sede, ele fala: recebei a palavra com mansidão, a palavra que pode vos salvar. Mas não é só receber, sede praticante da palavra. Não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Enganando-vos com falsos discursos. Porque muitas das vezes queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que nos agrada. E Deus quer falar uma coisa que não vai agradar muito. Deus vai falar que nós... Irmãos, é legal falar, você ouvir que você está errado. Quem gosta de ser repreendido no trabalho, censurado no trabalho por alguém, por um serviço mal feito? Ninguém gosta, irmãos. Fala para mim se não acontece com você, quando alguém chega em você: ó, você fez isso aqui errado. A primeira coisa que vem na sua cabeça é uma desculpa para inventar. A primeira, que é vergonhoso. Mas a vergonha segundo o mundo, essa vergonha segundo o mundo, entra Paulo, né? A tristeza segundo o mundo, ela é uma coisa. Agora a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Então, você reconhecer os seus erros são a melhor coisa. Então, quando a palavra ela é pregada, opte em ouvir palavras que não sejam tão prazerosas, são tão doces, sabe? Doce igual mel. Eu vou citar uma: você é a fraqueza de Deus. Teve uma pessoa que teve a audácia de dizer que você é o ponto fraco de Deus. Mas que Deus é esse que tem ponto fraco? É a teologia coach de hoje. Essas teologias de a tua vitória vai ter sabor de mel, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. São os sofismas que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, que o diabo usa. Sofisma, né? Que vem daquela palavra que a gente até usa, sofisticado. A gente gosta de sofisticado. Mas eu sempre falo, prefiro uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Que a mentira sofisticada, ela é boa de ouvir. Mas tudo que é bom demais no começo, no final vai ser azedo, vai ser amargo. E tudo que é ruim no começo, na maioria das vezes, no reino de Deus, vai ser assim: a porta é estreita, mas no final ela é larga, ela é extensa. Tá, irmãos? Tudo que é fácil demais, Deus não está nesse negócio. Então vamos avançar aqui para finalizar. Susto, achei que era 9h44. Eu li o segundo. Já estamos finalizando, irmãos. Sede praticantes da palavra, porque quem não pratica, ó, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se embora. Contempla e logo se esquece
Depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. O que ele está querendo dizer aqui? Todas as vezes que você olha no espelho é para ver como que está. Se o cabelo está bagunçado. Espelho não é uma coisa moderna, irmãos. Espelho já existia desde aquela época. A diferença é que era meio embaçado e de repente seria até uma benção, né? Nos dias de hoje, para algumas pessoas. Tem gente que não gosta de se olhar no espelho, irmão. É mole isso. Tem gente que não gosta. Então, de repente, um espelho daqueles da época que era meio embaçado, não dava para chegar bem, seria bom, né? Irmão, pelo amor de Deus, se você não gosta de se olhar no espelho, você é criatura de Jesus. Se você não amar você mesmo, não tem como nem você tentar amar o próximo. Você tem que ter a capacidade de admirar você mesmo, olhar no espelho e falar: é criatura bonita, gordinha, mas bonita, né? Fofinho, mas bonita, semelhança de Deus. Tem que ter essa capacidade. Eu não ia entrar nesse mérito não, mas você precisa se valorizar, irmãos, tá? Não entrando muito nessa teologia, mas você tem que olhar no espelho. Às vezes tem que fazer sobrancelha. A época lá que não podia raspar o sovaco, passou, irmãos. Passou essa fase, irmãos. Hoje já pode, tá? Que tinha uma época aí que não podia. Hoje você deve se cuidar. Isso não é vaidade, isso é cuidado. E cuidado também é amor por si mesmo, pelo templo do Espírito Santo que habita aí, né? Cuidado sem exagero, sem muito pó, né? Porque muito pó embaça a vista, né? E a gente acaba se perdendo na vaidade. Tá bom, irmãos? Mas a questão é que nós precisamos olhar no espelho para escovar o dente, para pentear o cabelo, para arrumar alguma coisa que estiver fora, tirar a remela. A gente tem que olhar no espelho todo dia. Por isso que ele usou esse texto, essa palavra, essa referência. Mas o que ele está querendo dizer isso linkando com a palavra, com ser praticante da palavra? Ele fala que o homem que não pratica é como o varão que olha o espelho e ele não corrige. Na hora que o espelho, ele não corrige na hora que o espelho está diante dele, falando: você é mentiroso, ainda tem mentira aí, tira. Você é caloteiro, está na hora de corrigir isso, tira. Ao espelho aqui. A palavra, ela é o espelho para a nossa alma. Já diz um pastor: enquanto nós lemos a Bíblia nos lê. Porque a palavra, ela é viva. Então, irmãos, você olhar no espelho, momento que a palavra está sendo pregada, você absorve os seus defeitos, você consegue detectar o que está errado. Aproveite o momento da palavra, não seja orgulhoso. Não pense: eu vou deixar para a próxima vez, agora eu não vou corrigir não, Deus vai me dar outras oportunidades. Não, pega para corrigir hoje. Anota no caderno tudo que Deus falou com você, de correção, leva para casa e começa a trabalhar, se disciplinar. Porque senão vai cair na questão da maturidade. Deus não vai poder te elevar enquanto não passar dessa fase. E Deus está querendo elevar crente aqui, por isso que Ele está falando e batendo nessa tecla. Glória a Deus. Estamos finalizando. Então aquele porém, olha o inverso. Aquele porém que atenta bem para o espelho, para a palavra, que presta atenção na hora que está sendo pregada, para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, dá a liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Percebeu o que ele está querendo dizer nisso? Aquele que atenta bem para o espelho, atenta bem, com amor pela sua alma que ele tem, ele dá tanta atenção que ele vai focar naquilo, até corrigir o erro. Ele não sai do espelho enquanto não corrige. Ele até anota assim, sabe? Ele pega assim, bota um destaque, para chegar em casa ele continuar limpando, corrigindo. Glória a Deus. Executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, ele entra na questão.
mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Aquele combate à hipocrisia, a religiosidade, é você fazer sem saber por quê. Está fazendo por quê? Não sei. Por que você está na igreja? Não sei. Por que você canta no jovem? Não sei. Eu vou lá porque eu gosto do jovem, eu gosto de conversar. Está indo por que lá no grupo das irmãs na segunda-feira ensaiar? Não sei, eu gosto da igreja. Eu gosto das irmãs. Por que você vai na igreja? Ah, porque eu gosto do pastor. É o crente sem propósito. Então ele está combatendo a religiosidade. É você estar dentro do templo, que é importante, tá? Tem que estar, é importante. Porque tem muito religioso dentro de casa também, que não sai. Também é religiosidade, também é radicalismo, tá? Que acha que sozinho ele consegue lidar com os problemas dele sozinho. Não depende de ninguém. É orgulho e tanto. Então, se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Ou seja, ele faz uma coisa, ele aparenta uma coisa, mas o coração dele volta na mesma questão. Você vê que Paulo tanto que ele está dizendo sobre isso, que ele vem. Foi 3 vezes aqui que eu toquei no mesmo ponto, no decorrer do texto. E nós pegamos cada versículo. Tá, irmãos? Então ele vai trazendo de volta. É interessante a teologia de Tiago, porque ele vai trazendo de volta esse recurso pedagógico, é justamente para fazer com que os ouvintes captem bem o que ele está falando. Entenda bem o que ele está tentando trazer aos irmãos. A religião pura e imaculada, ele vai falar o inverso daquela que não deve ser. A que não deve ser é aquela que é só por língua, não refreia a língua, a sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu não vou entrar muito na questão da língua, que é no capítulo 3, né? Que vai ser com a irmã Valdirene, se eu não me engano, a irmã Isaene, né? Aí vai entrar na questão da língua. Mas amém, irmãos? Essas são as recomendações de Tiago para a nossa vida. A gente nunca vai conseguir esgotar um texto, porque a fonte, como diz um pregador, a fonte é funda, né? O poço é fundo e o balde não consegue trazer tudo. A corda é pequena, o balde não comporta tudo. Então, a gente não consegue esgotar, trazer tudo. Mas o que a gente conseguir, já pode trazer aí, nos ajudar a alcançar a nossa salvação. Amém? E é o que o Espírito Santo trouxe a nós nessa noite de hoje. Por mais que tenha esse formato assim, estudo, né? Essa é uma pregação que nós precisamos adotar nessa igreja. Pregação expositiva. Aqui os irmãos perceberam que quem falou foi a Bíblia. Cada versículo foi Tiago falando e a gente só vai de carona. Mas foi ele quem pregou. Tá? Então nessas quarta-feiras eu não tenho dúvida que nós teremos aí uma ótima experiência com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, irmão, nesse momento.